Olá pessoal, eu sou o Latos, psicólogo, pai do Arthur. Sejam bem-vindos ao podcast Paternidade Atípica, Vida Além do Diagnóstico. Aqui a gente fala um pouco sobre paternidade atípica no dia a dia, como ela é de uma forma objetiva e prática. No primeiro episódio eu contei um pouco sobre as minhas fantasias, sobre a minha vontade de ser pai, e a gente terminou falando sobre a minha volta para o Rio de Janeiro, da minha saída de São Paulo, retorno para o Rio, numa viagem de carro, com uma mudança. Uma pessoa que morava sozinha, já tinha uma rotina estabelecida, para chegar no Rio, casado e com uma esposa grávida. E a partir de agora, a gente vai entender como é que foi tudo isso até o nascimento do Arthur e essa realidade de fato. Quando a paternidade deixa de ser uma ideia e vira vida real, Quais são os impactos disso, a decisão racional dos impactos emocionais? Voltar para o Rio era decisão óbvia e lógica, Fazia todo sentido para mim. A mãe do Arthur é carioca, eu sou carioca, a gente tem toda uma rede de apoio aqui, uma estrutura familiar. Tomar uma decisão racional e lógica não quer dizer que seja fácil, nem sempre faz sentido. Mas no momento foi a decisão mais assertiva que a gente tomou em conjunto e a partir daí essa nova vida começa. Eu deixei uma vida toda para trás, um outro estado, relações de trabalho, relações de amizades, justamente por essa vontade de ser um pai presente. Eu não queria ser um genitor, não queria ter um filho em um estado, visitar final de semana. Então eu queria estar presente durante toda a gestação, no nascimento e na criação dele. Mas existe um luto também que é muito pouco falado, O luto de uma vida que nunca mais vai existir. Quando a gente tem uma rotina estabelecida, aquilo é o comum, que o nosso cérebro entende como confortável. E sair da zona de conforto gera muitos sentimentos, emoções e sensações. É o medo do novo, o medo do desconhecido. E no meu caso, elaborar esse luto teve que ser muito rápido. Porque quando eu cheguei no Rio, ela já estava grávida de 6 meses, a gente fazendo os exames. Tinham mais 3 meses até o final da gestação. Então era encarar essa nova realidade, aceitar o que a gente tinha. Acho que o fato de ser psicólogo ajudou um pouco nesse momento também. Não que tenha ajudado muito, não que justifique nada. Mas foi mais fácil encarar essa nova rotina e essa nova realidade. Então foi mais fácil encarar essa nova realidade com arcabouço teórico, que na prática muitas vezes é muito diferente da teoria, E esse luto de uma vida que você não vai ter mais não anula o amor pelo filho, Isso convive e a vida passa a ter um novo sentido de outras formas. Então a decisão foi muito racional em pensar na rede de apoio, Eu fui uma pessoa que fui criada com muita gente, muito amor envolvido, muitas pessoas de referência, uma base que deu muita segurança emocional. Isso pesou muito para essa tomada de decisão. Quando a gente começa a olhar para a vida e realocar essa energia, esses sentimentos, isso começa a fazer muito sentido, apesar de ser dolorido. E no meu caso, eu brinco que eu já estava me preparando para alguma mudança de uma certa forma inconsciente. Já estava muito focado nos esportes, era uma pessoa que me cuidava, dormia cedo, tinha uma rotina caseira, digamos assim, então não teve essa perda, E é importante a gente levantar um ponto aqui também para os pais que estão ouvindo, que é o medo de perder a vida. Você não perde nada, ela só muda. Mas de fato, para o cara que sai 9 da manhã para jogar bola, ficar no churrasco e voltar para casa 10 da noite, isso não acontece mais, porque você tem uma criança que depende de você. Mas você vai readaptando essas atividades que você faz e a vida começa a seguir o fluxo natural dela com esse novo acordo, com essas novas relações estabelecidas. Um outro ponto importante também, que vale muito ser mencionado, é essa falsa sensação de controle que a gente tem sobre a vida. Que no final a gente não controla nada, mas quando você tem uma rotina minimamente estabelecida, tem um emprego, tem dinâmicas que funcionam, a gente se apega nisso, E de repente isso acaba e você começa a tomar decisão em dupla, em prol de um ser que nem chegou ao mundo ainda, mas que tudo vai beneficiar essa criança. Então, essa sensação muda totalmente. Você se sente, às vezes, até impotente, assim, porque você não sabe o que está por vir. O desconhecido vai assustando muito, cada vez mais. Então, a cada exame é uma surpresa nova. E no meu caso, eu cheguei, a gente estava terminando de organizar o apartamento, Organizando o quarto do bebê, comprando as coisas. E eu achei que tinha 3 meses para fazer tudo isso. E a gente só teve 2, porque o Arthur nasceu prematuro, de 32 semanas. Então, a partir daí, mais uma fantasia que foi quebrada nessa paternidade. E esse luto que poucas pessoas falam, que é o luto da vida que você tinha e não vai mais ter, é impossível que isso continue existindo, se você quiser minimamente ser um pai presente, mas isso também não anula o amor pelo seu filho e pela família que você está constituindo. Essas duas coisas convivem.
Mas verbalizar isso, que há uma morte de um Latus antes do Arthur, isso é importante, né? Porque muitos pais pensam nisso, são aqueles pensamentos que ficam, a pessoa guarda, geralmente tem pouca oportunidade de expor, porque ainda é um assunto tabu, só que quando você verbaliza isso, é mais fácil de você acolher o seu sentimento. Então, assim, ok, toda a rotina, toda a vida que eu tinha antes morre e nasce uma nova organização com um amor que é inexplicável, de uma criança que você vai pegar no colo e de repente tudo começa a fazer muito sentido. E como foi esse nascimento do Arthur, né? A gravidez da mãe do Arthur foi ótima, até o 8º mês ela não teve um enjoo, não passou mal, estava tudo sob controle, uma gestação muito tranquila, digamos assim. E um belo dia eu estava trabalhando e ela foi fazer a ultra de 8º mês. Nesse dia eu não consegui acompanhar e de repente ela me ligou no final do dia falando que ela fez a ultra e que ia precisar internar para a gente fazer um parto de emergência. Então, naquele momento, a única informação é que o cordão umbilical não estava funcionando do jeito que deveria, digamos assim, né? A oxigenação estava mais fraca. E aí, nisso, aí começa toda a aventura para o nascimento do Arthur. Então, a gente corre para o hospital, ocorre a internação e no dia seguinte acontece esse parto. Então, o Arthur nasceu prematuro, com 32 semanas. Aparentemente, nesse primeiro momento que a gente tinha acompanhado, ele estava super bem formado, então não teve nada que era uma preocupação. A gente corre, né, para fazer esse parto. E aí o Arthur nasce, né? Ele é levado para uma salinha com os médicos e a gente é informado que a saturação não está como deveria. E a partir daí começa toda essa aventura nova, onde ele fica internado na UTI por 25 dias. Então foi todo um susto, né? Um parto de emergência e de repente a notícia que a gente não ia para casa, que não ia ser liberado, a gente sem expectativas ainda de quanto tempo ia ficar. O que tem de nova rotina nesse caso é o hospital. Ao invés de você pegar seu filho no colo e ir para casa, a casa vira esse quarto de hospital. E isso é muito assustador e principalmente assim, a gente enquanto homem não é ensinado a isso, a lidar com essas sensações, com os sentimentos. O que você sabe é que você tem que ser forte o tempo todo para dar apoio, né, para a companheira, para o bebê, para estar ali porque precisar e resolver questões de saúde, burocracias médicas e ter essas conversas com toda a equipe médica. Cada dia que passava era uma conversa nova, uma expectativa diferente e pensamentos assustadores que vêm. Porque se foi uma gravidez super tranquila, de repente tinha a possibilidade do meu filho falecer no hospital. E como é que a gente lida com isso, né? Para quem não tem essa musculatura emocional, é muito mais difícil. Nesse primeiro momento eu tive muita rede de apoio, eu tenho um irmão que tem um filho que nasceu no mesmo dia do Arthur, minha mãe também, amigos em volta, e isso me deu muita força para continuar também, apesar de toda essa incerteza desse momento de vida. E aí ao longo desses 25 dias, né, se a gente para pensar, é um primeiro mês que também é todo fantasiado, idealizado em casa, que a criança vai para casa, aí você vai cuidar, vai dar o primeiro banho, e de repente nada disso acontece também. Você aprende a ser pai dentro de um hospital. Então, trocar fralda numa incubadora, dar banho de lenço umedecido numa incubadora, milhões de pensamentos que vêm, nem todos sempre muito positivos, na sua grande maioria muito assustadores, e sem perspectiva de alta. E aí, durante esses 25 dias, algumas coisas foram acontecendo, né? Então, primeiro, o Arthur começou a ter algumas apneias que ninguém explicava. E aí, um belo dia, essas apneias pararam. Depois, começaram a fazer alguns exames, coração dele também, que às vezes desacelerava ou tinha taquicardia. Então, foram muitas novidades, assim, pra gente ir aprendendo. Mais uma vez, nada do que é planejado. Depois do 20º dia, que a gente começa a ter uma perspectiva de alta, e o Arthur vai para casa depois de 25 dias de UTI. E nesse momento, algumas coisas muito marcantes aconteceram no hospital, né? Porque a gente começa a ter contato com diversos profissionais da área da saúde, psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros. Uma conversa que foi muito marcante foi com a assistente social no hospital. Foi uma conversa individual, uma com a mãe do Arthur e uma comigo, que ela fez uma pergunta que eu levo até hoje, assim, e é muito aplicada, acho que em tudo na vida. Então ela me chamou para conversar, e como uma boa profissional de saúde faz uma anamnese inicial para entender todo aquele cenário, se a gente estava junto, casado, como foi essa gravidez, e ela fez uma pergunta-chave que é marcante. Ela perguntou se tinha sido uma gravidez planejada. Eu confesso que aquilo bateu meio estranho, eu acho que eu estava tentando adivinhar onde ela estava chegando e falei que não. E antes de desenvolver essa resposta,
acho que querer me justificar para alguém que estava na minha frente num possível lugar de saber, ela perguntou se era indesejada. Aquilo foi um soco no estômago, assim, porque a vida é isso. Nem sempre as coisas são planejadas e muitas das vezes elas são desejadas. A gente deseja muito uma coisa, mas acontece totalmente fora do script. E esse foi o nascimento do Arthur. Foi uma paternidade desejada, uma gravidez desejada, mas não planejada. Essa conversa com a assistente social foi bem no início, assim, acho que na primeira ou na segunda semana, e é muito assustador, assim, né? Você viver em função da UTI. Então, de rotinas de horários, boletins médicos, horários de visita, só podia ficar um acompanhante, então eu voltei a trabalhar, a mãe do Arthur ficava com ele durante o dia, a gente revezava à noite, final de semana, e esse medo constante de perder o filho, porque o boletim médico, às vezes, ele é muito invasivo, né? Acho que ninguém quer te assustar, mas você já cria um monstro na cabeça, porque você não está entendendo o que está acontecendo ali. E junta com privação de sono, trabalho, o mundo lá fora continua girando, né? Você tentando ser forte, só que de repente o seu mundo novo está numa incubadora. É um pedacinho de gente ali de 50 centímetros, 2 quilos, que você não sabe o que vai acontecer. Hoje é fácil olhar para isso, assim, eu acho que rir, ter uma sensação de vitória, mas é muito desesperador. E eu lembro que eu cheguei em casa uma vez, assim, da volta do hospital, eu sentei na sala, no chão e desabei. Porque não tem como você ser forte o tempo todo. Apesar do mundo ter essa expectativa do pai, do homem, é uma sensação de impotência muito grande. E aí, no 20º dia, mais ou menos, o Arthur começa a apresentar uma melhora e a gente começa a ter uma expectativa de alta, né? Então, ele tem a alta depois de 25 dias de UTI, e é uma alta com uma sensação de vitória muito grande, né? Vitória e medo também, porque no hospital, apesar do ambiente muito pesado de uma UTI, né? Aqueles barulhinhos de todos os aparelhos médicos na cabeça o dia todo, a luz, exames constantes, o fato de saber que meu filho ia para casa, pelo menos tira essa sensação de que eu ia perdê-lo. Mas começam outras preocupações também. E o Arthur, quando foi para casa, ele já vai para casa com uma recomendação de visitar um oftalmo, porque tinha uma manchinha no olho dele. Então você vai para casa já com uma visita médica marcada e tentando construir agora esse novo lar. Então, assim, ele tinha o quarto dele, tudo organizado, só que qualquer mínimo barulho eu acordava, né? Então, assim, era uma sensação de insegurança ainda. Alimentar essa criança pequena, que ficou 25 dias na UTI, então ele aprendeu a usar a mamadeira, digamos assim, mas ainda comia muito pouco. O que eram esses choros, se era fome, se era sono, o que estava acontecendo ali, né? Porque as explicações nunca foram muito claras naquele primeiro momento. Nosso cérebro também vai protegendo a gente. Então, a tentativa de apagar esses 25 dias iniciais e de recomeçar uma vida nova, mas que no fundo não dá para apagar. É algo que fica marcado na gente para sempre, todas as memórias são muito vívidas, o ambiente hospitalar, mas essa tentativa agora de começar essa paternidade no lar. Voltando para casa, começa essa rotina nova, né? E como é que foi tudo isso? Então, eu consegui alguns dias de licença paternidade, a mãe do Arthur estava de licença maternidade. Acho que eu tentei ser presente o máximo que eu conseguia, né? Então, dar mamadeira, banho, trocar fralda, acho que é o mínimo que é esperado de um pai, e dividir essas tarefas. Então, assim, o sono, da gente alternar, quem acordava, cada hora. Nesse momento, a gente tinha uma pessoa já que ajudava a gente, que ficava com a gente, né, de manhã, porque eu voltei a trabalhar logo em seguida também. Então, foi uma rotina que a gente foi tentando entender como ia funcionar, toda essa dinâmica nova, com um ser ali pequenininho, né, digamos assim, e como isso ia ser daqui para frente. Então ele volta para casa com esses 25 dias e logo em seguida a gente consegue marcar a consulta com o oftalmologista para tentar entender o que está acontecendo. E aí vem mais uma surpresa. Ele faz alguns exames no Arthur, o Arthur tinha 1 mês e pouquinho, e fala que a gente precisa fazer uma cirurgia de emergência, senão ele vai ficar cego. Então você imagina, né? Você volta para casa depois de 25 dias de UTI, fica alguns poucos dias em casa, e o medo do filho morrer que passou, agora tem a probabilidade da criança ficar cega. Então não tem como você ser forte o tempo todo com esse cansaço emocional. É uma coisa atrás da outra, e aí passa um filme na cabeça, né? Todas essas sensações, angústias,
eu brinco que elas vão mudando de grau. Se no momento estava 10, de repente 7, 6, 2 e 10 de novo. Então, assim, esse turbilhão de emoções que vai acontecendo. Então, a gente marca essa cirurgia, a gente marca a consulta com o oftalmologista e uma semana depois, acho que no máximo, a gente já faz essa cirurgia. O médico fala que a cirurgia é um sucesso, então ele tem alta logo em seguida e a gente volta para casa. Então, em 2 meses já são 2 emoções diferentes, né? E nisso a vida acontecendo, mais uma vez, o mundo aqui fora e sua cabeça pirando, porque não tem como você acompanhar toda essa nova realidade, juntar com a realidade antiga. Esse pós-operatório, ele volta para casa, operado, ainda em recuperação, com tudo isso, e a gente tentando organizar essa rotina, né? Nesse momento eu já tinha voltado a trabalhar, então você imagina, tentar organizar trabalho, pós-cirúrgico, um bebê de 2 meses, um autocuidado que nesse momento a gente abre mão, não tem como para ninguém, né? Porque a cabeça não funciona mais, e uma sensação de esgotamento e exaustão mental, onde você só quer dormir o tempo todo. E aí começa mais uma etapa dessa aventura do Arthur, porque a gente ouve que a cirurgia foi um sucesso, e de repente uns choros que a gente nunca viu na vida. Dele chorar, ficar muito vermelho, e a gente pensou que alguma coisa tinha acontecido no olho dele, então a gente marca de novo essa consulta com o médico e ele fala que está tudo bem. Mas logo em seguida tem a consulta mensal com a pediatra. Ela observa que a moleira do Arthur está fechando antes do tempo que deveria fechar e indica para a gente uma consulta com uma neuropediatra. E esse choro estranho pós-cirúrgico, né, era um choro muito diferente do que a gente estava acostumado. Porque quando você começa a ter contato e criar esse vínculo com o bebê, você entende o que é um choro de fome, de sono, de necessidade de acolhimento. E esse choro era muito diferente, né? Então, de repente, o meu filho chorava, ficava vermelho, quase sem ar. Eu não entendia nada daquilo. Então era um choro totalmente diferente, o que assustava mais ainda a gente. E aí a gente marca essa consulta com a neuropediatra. Ela observa o Arthur, a gente fala do choro e tudo isso. E o primeiro pedido dela é, quando ele tiver esse choro, grava e me manda. Então a gente chega em casa, a consulta acho que foi de manhã, e no fim do dia ele tem um choro desse, né? Eu gravo, mando para ela, e foi muito direto assim, porque quando eu mandei, ela entrou em contato e falou, isso é um choro de convulsão. Então, seu filho está convulsionando, corre para o hospital de novo. Então, começa a aventura do 3º mês. Então, pelo telefone, eu tive uma notícia que meu filho estava convulsionando. Então, assim, mais uma vez aquela sensação, né? Cara, quando isso vai acabar? Não tem fim, né? O que está acontecendo? E aí a gente corre para o hospital e o Arthur é internado mais uma vez. Então, a gente descobre que é um choro de convulsão. Ele é internado imediatamente. Mais uma fantasia é quebrada, né? E fica muito claro que dali para frente a história estava longe de ser simples. E isso gera uma angústia, assim, porque mais ainda tudo gira em torno do Arthur, da saúde dele, de tentar entender o que está acontecendo com pouca informação. Nesse momento começam as pesquisas no Google, né, que são aterrorizantes, os resultados iniciais que a gente tem acesso. É uma família que tenta ajudar, mas também não sabe muito bem o que está acontecendo, dá um apoio da forma que eles sabem. E isso é muito desesperador, né? Tentar entender o que está acontecendo. O casal passa por uma pressão que ninguém consegue imaginar, apesar de todas as tentativas de apoio, né, e de acolhimento. É importante deixar claro que isso não é vitimismo, né? É um esgotamento mental, assim. Então, se você convive com famílias atípicas, pais, mães atípicos, a pressão que a gente sofre é muito maior, porque a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer até fechar um diagnóstico. Então, assim, a vida vai acontecendo, a gente vai aprendendo junto, com muito sofrimento envolvido. E alguns sintomas desse esgotamento mental são muito claros quando a gente está pronto para observar isso. E na hora a gente não observa. Então, assim, o olho tremendo, ombro pulsando, tudo estressa muito facilmente, privação de sono. Então, a privação de sono é uma coisa que acaba com você no dia a dia. Isso tudo é sintoma de um esgotamento emocional e mental que naquele momento é muito difícil enxergar. Você só quer que alguém jogue uma boia, você não sabe quem, nem como, nem o tamanho dessa boia, mas a única certeza é que eu não queria estar ali. Acho que naquele momento eu fui uma pessoa muito feliz em termos de relação profissional e pessoal, uma rede de apoio, uma preocupação muito genuína assim, das pessoas que eram mais próximas de mim, meus amigos, porque ao mesmo tempo que eles queriam perguntar como estava o Arthur, o que estava acontecendo, podia se misturar com algo muito invasivo.
Então, mensagens de, olha, o que você precisar, eu tô aqui, né? Amigos próximos, família. Acho que eu sou uma pessoa muito sortuda de ter essas pessoas presentes, né? Então, o mínimo de apoio era oferecido, o mínimo que eu entendo, assim, que eles conseguiam dar conta também, mas que era o máximo que eles estavam fazendo. Porque é muito difícil você ter um amigo, um irmão, um filho, que não sabe o que está acontecendo com o filho e você querer dar algum tipo de apoio. Tem uma certa limitação, porque a gente que está sofrendo também não sabe o que aceitar ou o que não aceitar. Então essas mínimas demonstrações são muito importantes, assim, e entender isso. Hoje, olhando para trás, é muito mais fácil, né? De ter uma mãe que fala, tem almoço em casa pronto, eu vou aí, vou levar. Um amigo que liga, você está no hospital, eu estou aqui perto, você pode sair para tomar um café. São demonstrações de amor, de fato. Mas que na hora a gente não entende, né? A gente entende que não está desamparado, que está acontecendo um sofrimento, mas que tem muita gente ali trabalhando nos bastidores para não te deixar cair também. Isso para mim foi muito maravilhoso. Então, apesar de ter toda essa rede de apoio também, esses bastidores, amigos, você acaba ficando mais introspectivo. Porque você está estressado, você está irritado, você está com medo. No meu caso, eu me fechei muito, assim, eu falava muito pouco quando alguém perguntava, eu falava que estava tudo bem, que a gente não tinha muitas notícias, justamente tentando evitar um colapso. Porque você não está aguentando ali a pressão emocional, tudo isso que está acontecendo. Então, para você evitar, você acaba se recolhendo. E depois, para voltar para a vida real e falar sobre isso, é um processo também e um aprendizado. Então, o Arthur vai para casa, é liberado dessa primeira internação, a gente começa as medicações, mas ele continua tendo crise. Então, a gente faz todos os exames necessários para começar a ter contato inicial com esse diagnóstico. Nesse episódio, a gente falou um pouco, então, do nascimento do Arthur, a gente continuou contando essa história de como foi a chegada dele ao mundo, esses 3 primeiros meses de vida bem turbulentos, como vocês viram. E no próximo papo, a gente vai continuar falando sobre isso, explorando esse diagnóstico, tentando trazer de uma forma muito leve e prática do que a gente vive hoje. Então, se está fazendo sentido para vocês acompanhar essa jornada, compartilha com quem precisa, curte, ajude a gente a divulgar, porque é uma informação que pode ajudar muita gente que está precisando ter essa conversa com uma pessoa próxima que passou por isso, sobreviveu, a vida está seguindo, né? Então, que bom que vocês estão acompanhando a gente nessa jornada e até a próxima.